Axé para todo mundo, sou o Kojak. O assunto de hoje, bora ver se ele pega aqui. O assunto de hoje vamos falar aí a respeito dos homens que vivem pouco, ou pouco que vivem homem. Seguinte, desde quando eu entrei no meu trampo, já faz aí 10 anos, eu sempre prestei atenção de que realmente muito pouco paciente, não sei, não é assim que fala paciente, mas os internos, a maioria lá é mulher, né? Então, como seria aí a proporção mais ou menos? Seria aí 10 mulheres internas, 2 homens quando tem, mais ou menos. Então aí a gente chega a pensar, caramba, é muito pouco, né? Por que será que tem poucos homens e muitas mulheres? E sempre foi dito aí que as mulheres vivem mais que os homens. Isso aí já é fato, comprovadérrimo, né, cara? Então é o seguinte, aí eu pensei comigo, eu falei assim, eu não vou deixar aí a minha mulher para os outros, não. Eu vou me cuidar, porque se é para viver pouco, né? Que a gente já vive pouco, na verdade, vamos viver bem aí na parada aí. Vamos fazer diferente esse negócio aí, porque olhando assim, como que as mulheres vivem mais e por que elas vivem mais? Aí, quando tem os poucos homens, os poucos vovôs de chance que tem lá, você vai ver a situação dos caras é o seguinte, eles estão geralmente, maior parte estão com o corpo debilitado. E muitas das vezes, praticamente todas as vezes, eu acho que quase todos os homens que tem lá com derrame, né? E com paralisia na metade do corpo, né? No caso, né? Quando acontece o derrame aí, eles ficam sem movimento de um lado do corpo, né? Então, isso aí tem muito a ver com o estilo de vida que a galera leva, né, cara? Então, os homens não se cuidam, isso aí é fato, cara. Pô, a gente vê isso aí claramente. Eu aqui no Japão, como eu ensino yoga também, então, muitas vezes, bom, as minhas alunas que eu tive e onde eu passo e tudo mais, é tudo mulher. Não que não que seja proibido homem, é que não tem homem que vai querer praticar yoga ou outras práticas que tenham a ver com a saúde. Isso é fato. Então, a maioria é só as mulheres. Você vê aí que as mulheres que vão na academia e tal, pá, que é isso, que é aquilo, né? Aí hoje em dia, já com essa febre de academia, de musculação, de várias coisas, né? Não sei como diria aí, os Dimo da vida, né? Que tem tudo lá dentro, o pessoal faz todas as atividades. Aí com essa introdução desse sistema, aí os homens começaram a participar mais. Aí eles vão na aeróbica, né? Vão fazer uma yogazinha. Mas isso muito, como se diz, superficialmente, assim, né? Uma coisa bem superficial, assim, né? Então, nada assim profundo, no caso, sentido assim, eu vou praticar yoga, por exemplo, né? Eu vou praticar yoga aí para me virar um yogin, por exemplo, para me mudar a minha vida. Não, eles praticam ali porque tá ali no embalo da parada, tal, e acaba indo apenas por esse lado. Aí a gente vê isso acontecendo agora. Aí a gente vê isso há um tempo atrás, no tempo dos nossos pais e avós. Os caras não praticavam nada, cara. Fora aqueles, no caso do Brasil, futebol, né? Bater uma bolinha. E não praticavam nada. Tipo assim, não praticavam nada. Principalmente algo que vai levar assim para a pessoa evoluir, né? No caso. Existe aí, tipo, geralmente atividades, né,
conjuntas, né? Que é o futebol, é o vôlei, é isso, aquilo outro que os homens ainda fazem, mas algo particular, algo profundo, que mude a vida realmente, não fazem. Então isso tem tudo a ver aí com a pouca... com a vida curta que os homens têm, né? Então eles já chegam todos zoados. Quando chegam lá no asilo, já estão todos zoados. E o detalhe muito importante é que os homens, cara, os homens são muito, como se diz, carrancudo. Porque em 10 mulheres, 2 que tem lá, no caso, né, a proporção aí, 2, de 10 para 2 aí, quando morre algum homem que vai ter que entrar outro, que é batata que tem que entrar outro, nossa, cara, isso aí parece assim que é o fim do mundo para todos os funcionários, porque quando fala em homem, fala, putz, lá vem outro velho xarope, carrancudo, é tudo assim, cara, nossa senhora, cara. Tá, ó, até hoje, 10 anos de profissão, se todos os homens que eu cuidei até hoje, vamos supor, uns 10 homens que eu cuidei até hoje, se um ou dois no máximo eram gente boa, é muito, cara, muito mesmo, viu? Nessa proporção aí, cara. Então, pensando tudo nisso aí, quando eu entrei nesse trampo, eu falei assim, peraí, eu vou fazer esse negócio diferente, cara, porque esses caras aí, pô, ficar velho já é zoado, né, cara? Ficar um velho ranzinza, um velho zoado, pior ainda. Então eu falei assim, bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é cuidar da saúde, né? Então vamos cuidar da saúde aí, tanto física quanto mental, na medida do possível que a gente puder, porque de velho ranzinza e velho zoado já tá cheio, né? Então vamos fazer diferente esse negócio. Aí comecei a pensar dessa forma, então sempre falo para minha mulher assim, né, cara? Fala assim que homem, como vai ficando velho, só tem coisa ruim, só acontece coisa ruim, só faz coisa ruim, modo dizer. Então vamos fazer diferente. Para começar, não fumo, eu já não fumava, não vou beber, que eu não bebia, né? E também ser sempre esse aprendiz, um mestre aprendiz, que nada mais é que a forma certa da gente lidar com a vida e com as pessoas, né? Então eu tive aí essa experiência de poder aí ter aí esse estalo aí, dizer assim, pô, vamos fazer diferente. E é o que eu vou fazer, com certeza, e estou começando a fazer, claro, né? Um dia, quando a gente estiver bem velhinho, a gente vai poder ser aí um ser diferente para principalmente as mulheradas, porque os homens aqui japoneses, nossa, tem aí um tratamento para com as mulheres totalmente grosseiro, totalmente bruto e animal, coitados dos animais, né? Mas, então, até nisso, né, cara, procurar sempre ser aí um bom adulto, um bom senhor, uma boa pessoa e nunca deixar de gostar das mulheres de todas as formas, né? Mas esse aí foi um pensamento que sempre tive, que eu acho que alguns de vocês que ouvirem esse depoimento podem até realmente concordar comigo. Vou dizer aí, ó, minha experiência de Japão. 30 anos de Japão, eu nunca encontrei um homem japonês de idade já, e que fosse assim de exemplo, chegar assim e dizer, não, esse cara aqui é um exemplo para nós homens, no caso, porque ele é o cara, porque ele é um cara respeitador, inteligente, né, na medida do que a gente imagina ser inteligente, e carinhoso, cavalheiro, e boa gente. E
também ter uma saúde, vamos dizer, propriamente boa, dizer assim, um modo de dizer, né? Ninguém é perfeito, né? Mas eu digo assim, estar num estado bom, né? Então, nunca encontrei de dizer assim, não, esse cara aqui, eu vou sentar na frente dele aqui, eu vou ouvir o que ele tem para falar. E já quando a gente está fora do Brasil, a gente tem a imagem de que os japoneses são todos zen, os homens do Japão, os japoneses são um exemplo de vida, de aprendizado, de tudo isso, daquilo outro, justamente por essa imagem que a gente tem dos filmes japoneses e tudo mais. Então, é uma pena eu estar falando isso, mas é a pura verdade e é a minha opinião, claro, né? Principalmente depois de alguns anos, comecei a ter uma mudança de vida, né, e tudo mais, e tudo ficou mais claro na minha mente, e ao mesmo tempo eu fiquei mais rigoroso com o escolher, no caso assim, modo dizer, né, para a pessoa ter aí uma boa conduta, ser uma pessoa que vai me fazer ouvir ela falar, que vai me dizer assim o que fazer. Primeiro essa pessoa tem que estar aí na sua como se diz, plena consciência do que ela está fazendo, na verdade. Igual os médicos aqui no Japão, para os japoneses, médico é como se fosse Deus no céu e médico na terra. Aí você vai ver a porra dos médicos lá, cara. Os caras fumam, os caras comem um monte de porcaria e vai falar para você fazer as coisas. Como é que você vai ouvir um médico desse, né, cara? E isso, claro, não acontece só aqui, mas o que eu estou dizendo é onde eu vivo o que eu vivo, né? Então, infelizmente é assim, cara. Mas aí vamos terminar esse assunto e eu quero compartilhar aqui o que aconteceu ultimamente lá no meu trabalho, no asilo, que entrou esse xarope que eu estou falando aí, né? Mais um xarope, né? Homem, que abriu vaga e ele entrou, né? E qual que é a situação desse cara, mano? Como eu falei, os caras já são zoados, né? De todos os sentidos. O cara entrou, ele é jovem ainda, né? Comparado aos que estão lá, ele se tiver 73 anos é muito. Então, para nós lá, ele é jovem. Aí o que acontece? Antes da pessoa entrar, vem a ficha do cara, da pessoa, independente se é uma mulher, vem a ficha lá dos Keamané. Keamané é as pessoas igual que cuidam do processo de avaliação do cliente, no caso, né? É feito o pedido pela prefeitura para o asilo, aí o asilo manda um Keamané, que seria como se diz, a pessoa encarregada a fazer o plano dessa pessoa, no caso, né? Vai fazer o plano dela e vai ver se ela vai ser aceita lá no asilo. Então, vamos dizer aí, esse encarregado, né? Ele faz o plano dele e tal e manda para o Gemba, que seria lá onde nós trabalhamos, seria o asilo propriamente dito, no caso a unidade onde ele vai entrar. E chegando lá com a ficha do cara, né, no caso desse vovô aí, né, aí a ficha do cara tal, e ele morava sozinho e frequentava o Day Sabes, que é aquele serviço de um dia, no caso, né. Aí vai ver lá na parte de familiar, ele não tem família. Aí você já vai vendo aí que o negócio está zoado, né? O cara não tem família. Então, o que acontece? Aí ele teve derrame, o lado direito dele não funciona, tipo assim, né? Ele tem os limites de movimento, no caso. Aí o que acontece? Ele morava só e anda de muleta, não é muleta, bengala, né? Anda de bengala, dentro de casa, morando sozinho. E como a situação ficou difícil para ele fazer as coisas dele sozinho,
Aí foi a prefeitura, no caso o departamento encarregado, viu que ele não tem condições de morar só, então foi feito o pedido para o asilo para ver se aceitava. Aí o cara veio, chegou, né? Pela ficha a gente já vê que é tranqueira, né? Pode dizer, né? Aí chegou lá, beleza. E chegando no asilo, ele começou a usar cadeira de roda. E nessa, ele aposentou a bengala, pode dizer, né? E começou a morar lá. Só que aí começou os problemas, né? Porque o cara morava sozinho, e como eu acabei de dizer aí, os velhos quando fica carrancudo, e é foda. Ele não tem Alzheimer propriamente dito assim, o Alzheimer. Não tá dito que ele tem Alzheimer, porque tem lá na ficha lá se o cara tem Alzheimer e tal ou não, né? E então o único problema dele, ele fala com dificuldade por causa do derrame e tal, mas de boa. Aí ele consegue se levantar, mas com dificuldade. Quando ele vai no banheiro a gente dá assistência para ele, tal. Mas aí o problema do cara começou quando ele começou a ficar injuriado com os outros internos, que era as vovozinhas. Uma lá, por exemplo, uma não, várias, mas uma que fica cantando toda hora que ela tá acordada, ela tá cantando, gritando, cantando e falando, nossa, e alto, né, cara? E isso aí ele, lá no cantinho dele, onde ele fica, lá no horo que fala, né, que é na sala principal onde fica todo mundo, ele fica lá na frente da televisão e tal. Aí acontece que ele fica irritado com as velhinhas cantando, uma canta, uma grita, que todo mundo ali tem Alzheimer, né? Então, uma tem um problema disso, aquilo da outra, e é assim que vai. E fica cantando lá, tal, uma grita daqui, outra grita de lá. Daí ele pegou esses dias, foi lá e deu um tapa na véia, né? Assim, né? Ele vai com cadeira de roda, ele rapidão assim, tá! E ele é forte, ele é jovem ainda, né? Deu um tapa nela, aí pronto, né, cara? Aí é complicação, porque isso aí como não sei como fala em português, borioco que fala. Borioco é violência, né? Então não pode fazer isso. Aí chamaram os encarregados, tal, fala com ele, mas ele finge que não entende, né? E isso foi acumulando, ele já está 2 semanas lá. Isso foi acumulando. Cada dia ele aparecia com uma nova, né? Ia lá e dá um cutucado numa outra. E os funcionários ficam pé da vida, claro, porque isso envolve violência, é complicado para nós. Aí foi que foi se arrastando esse problema para lá, para cá, se arrastou. E foram ver a ficha do cara lá, a ficha do Day Service, né? Do serviço diário que ele usava antes de chegar lá. E ele tem lá na ficha dele que ele tacou-lhe a bengala na cabeça de uma véia lá, porque ficava gritando lá, né? Então, já vi que a ficha do cara não é boa, né, cara? Então, acabou que veio se arrastando isso aí, e esses dias aí ele veio para querer dar uma cachuletada na enfermeira lá, porque a enfermeira também foi zoada com ele, foi dar o remédio para ele, e ela não gosta dele, né? Então envolveu toda uma energia ruim aí, ela também não estava certa e ele muito menos. Ela entregou o remédio para ele e ele não queria tomar na hora. E ela falou toma, e ele não toma, e ele começou a gritar e queria pegar ela, saiu correndo atrás dela com cadeira de roda, foi uma zoeira do caramba. E no dia seguinte, né, no caso era ontem, no dia seguinte ia rolar uma conferência para ver o destino dele. Ia ser uma conferência com ele, com os encarregados superiores e com nós, cuidadores, para ver o que seria feito, porque assim não dá. E a gente está aí na expectativa para ver o que vai rolar. O que foi dito, como ontem eu não trabalhei, então eu não sei o que foi que rolou lá na conferência. Então, também ia envolver o pessoal
da prefeitura, né, que é o encarregado lá do estado do ser humano, que foi o que encaminhou ele, e também o Mané, que é o cara que faz o plano para ele. Então, ontem rolou aí a reunião, a conferência, e eu quero saber, hoje eu vou trabalhar, eu quero saber o que foi dito, o que foi decidido no caso, né? Porque a situação dele é bem complicada, viu? Porque, para começar, ele nunca casou, não tem filho, e tá lá nos documentos dele que ele não tem família. E não é que ele não tem família, quando chega a um ponto desse, a galera, ninguém quer saber de nada, né, cara? Claro, todo mundo vaza, né? Então, ninguém quer ninguém quer se responsabilizar por uma pessoa dessa. Então, é assim, cara, se a gente não se cuidar e a gente não tiver uma boa convivência enquanto a gente é jovem, enquanto a gente tem uma força de vida ainda boa, para quando chegar a uma idade avançada, ninguém vai querer cuidar de nós. Isso aí é fato mesmo. Então, aconteceu isso. Aí, o problema dele é que ele não tem família, para entrar em contato com a família, para poder ver o que ia fazer. Quando tem família é assim. Mas quando não tem, aí o cara fica aí a ver navio. Mas o encarregado dele seria esse órgão da prefeitura que cuida desse lado aí do cuidado com a população, no caso, né? E o detalhe nessa parada toda aí é que ele tá ali no asilo, que o asilo não é barato, por mês aí custa aí o asilo quase $2.000 para ficar no asilo, mesmo que um asilo barato igual onde eu tô ali, na parte dos pobres que eu digo, é quase $2.000 para o cara ficar ali. Mas por que ele está ali? Não é porque ele é rico ou coisa parecida, é que é o seguinte, aqui no Japão existe uma parada chamada Seikatsu Hogo, que seria uma espécie de ajuda, como se fosse no Brasil a Bolsa Família, ou eu acho que ajuda para ajuda quando estiver no extremo, tipo assim, quando você não consegue trabalhar, quando você não tá doente e tudo mais, aí existe esse Seikatsu Hogo, que é esse sistema de ajuda ao povo, né? E qualquer um pode acionar esse sistema, até mesmo os estrangeiros que estão registrados legalmente aqui podem se beneficiar disso. Então, no caso desse cara, ele já morava com esse sistema, no caso, ele se sustentava com esse sistema. E então ele tá ali, quem está pagando isso aí é nós que está pagando que ele está lá. Não é que ele trabalhou e tem dinheiro para ficar lá, não. Não é da aposentadoria dele, é dinheiro nosso que ele está lá. Aí antes dele vir para lá, ele estava internado. E o hospital aqui, como eu já disse, todos são particulares, não existe SUS aqui. Então, quem pagava esse hospital dele era nós também, porque no caso ficou de graça para ele justamente porque ele não tinha condições. Aí o governo paga o hospital pro cara, porque ele está em extrema, como se diz, estado de pobreza, né, entre aspas aí, né, tipo assim, aí o hospital fica grátis e o cara sai e vai pro asilo, que tem 1000 cuidados lá com ele, e o cara ainda faz uma palhaçada dessa, né, consciente, claro, né. Então, o cara, além de estar mamando na teta, ainda fica ainda com essas coisas que dá muito bem para ele se segurar, né, porque ele tá ele morava só, né, e agora viver em grupo e acontece essas coisas, então acontece tudo isso. Mas é isso aí, era só essas informações eu queria deixar registrado aqui. E eu vou para o trabalho hoje para ver o que foi resolvido aí no caso desse rapaz. E penso eu que não tem muito o que fazer, porque o meu lugar, o asilo onde eu trabalho, os caras são muito gente boa, tipo, eles são muito gente boa, cara. Se fosse outro asilo já tinha
já tinha dado um pontapé no cara há muito tempo, cara. E os caras aqui são gente boa demais em relação aos idosos. Então, mesmo com toda essa palhaçada do cara, dificilmente vai ter alguma mudança. Mas eu vou para lá hoje, vamos ver o que foi decidido. É isso aí, axé para todo mundo, muita paz e muita luz, hein?